Olá, seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo ao nosso vídeo de quinta, a playlist Príncipes Reais. Bem-vindo à história de Naruhito, o atual imperador do Japão, 126º monarca de acordo com a ordem tradicional de sucessão do trono do Crisântemo, o nome comum dado ao trono imperial do Japão. Em japonês, o imperador é chamado de Tenno, literalmente, soberano celestial ou imperador de Deus. Não se esqueça de me deixar aquela forcinha, aquele apoio, que são muito importantes para continuarmos por aqui, te trazendo o nosso conteúdo. Eu conto com você. Se puder, se torne um membro, um mantenedor ativo do nosso trabalho. E vamos à nossa história de hoje. No dia 23 de fevereiro de 1960, nasceu Sua Alteza Imperial o Príncipe, no hospital da Agência da Casa Imperial, no Palácio Imperial de Tóquio. Ele nasceu em Tóquio durante o reinado de seu avô Hirohito, como filho mais velho do príncipe herdeiro Akihito e da princesa herdeira Michiko. Aqui temos um super vídeo sobre ela, muito bom mesmo. Não deixe de ver, ela tem uma história linda. Foi titulado Príncipe Hiro durante a infância. Ele tem 2 irmãos. Fumihito, o príncipe Akishino, nascido em 1965, e Sayako, a princesa Nori, nascida em 1969. Hirohito morreu em janeiro de 1989, momento em que Naruhito se tornou o herdeiro aparente depois de seu pai. Ao contrário de seu pai, que foi coroado príncipe no nascimento, Naruhito teve a oportunidade de ter uma infância relativamente normal dentro do que era possível, em grande parte proporcionada por sua mãe. As vantagens de se ter uma mãe plebeia quando se nasce destinado a reinar. Sua infância foi relatada como uma infância feliz, apesar de muitas agências de notícia sempre falarem que sua avó atormentava a família, ressaltando o quão inadequada era a mãe dele. Ele gostava de atividades como alpinismo e equitação e aprendeu violino. Frequentou a escola Kokusuin em Tóquio e em agosto de 1974, quando tinha 14 anos, foi enviado para Melbourne, na Austrália, para uma temporada na casa da família do empresário Colin Harper. Essa viagem foi incentivada pelo pai dele, no intuito de lhe proporcionar uma experiência diferenciada e uma visão de mundo mais ampla. Dando sequência aos seus interesses acadêmicos, em 1982, Naruhito graduou-se no departamento de História e se especializou em História Medieval Japonesa. De 1983 até 1985, ele estudou no Merton College da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ele conheceu sua futura esposa Masako, uma funcionária que trabalhava no Ministério das Relações Exteriores, em uma reunião de chá para a infanta Helena da Espanha, em novembro de 1986. Já apaixonado, o príncipe deu o seu jeitinho para que ele e Masako se encontrassem várias vezes, e eles passaram a ser perseguidos pela imprensa a partir de 1987. Em 1988, ele completou o seu doutorado em Humanidades, um núcleo de disciplinas que estudam a expressão humana, principalmente a linguagem e as artes, em suas várias formas. Tornou-se um pesquisador convidado dos arquivos da universidade em abril de 1992. Enquanto esteve em Oxford, ele conseguiu passear pela Europa e conheceu grande parte da realeza britânica. As maneiras relativamente relaxadas da realeza do Reino Unido o surpreenderam. Abre aspas. A rainha Elizabeth II, ele observou com surpresa, serviu seu próprio chá e serviu os sanduíches. Fecha aspas.
o príncipe Naruhito viveu com sua família até os 30 anos. Isso representou um distanciamento da tradição imperial de que futuros imperadores fossem criados pelos seus súditos e não pela sua família. A prática tinha como objetivo criá-lo com mais proximidade do seu povo. Ele foi formalmente investido como príncipe herdeiro no ano de 1991. Escreveu um livro intitulado O Tamisa e Eu, um livro de memórias de 2 anos em Oxford. São suas memórias sobre suas experiências na Universidade de Oxford, que foram publicadas em 1992 e que tiveram a colaboração de Charles III, hoje o monarca do Reino Unido, de quem se tornou amigo. A imprensa japonesa relata que Naruhito pediu pelo menos 2 vezes a mão da plebeia Masako Wada em casamento e foi rejeitado. Aqui também já contamos a história dela e é o nosso vídeo mais visto no canal. Mas a rejeição não se dava por falta de amor, e sim por ela ter um forte receio de não se adequar à condição de imperatriz quando chegasse a hora. Masako era uma então diplomata de 29 anos do Ministério das Relações Exteriores japonês e trabalhava juntamente com o seu pai. Finalmente, o Palácio Imperial anunciou o noivado do príncipe com a senhorita Wata em 19 de janeiro de 1993. No dia 9 de junho de 1993, casaram-se numa cerimônia shintoísta imperial em Tóquio, com 800 convidados e com uma audiência televisiva estimada em 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Para testemunhar a união, os soberanos da Europa compareceram, bem como a maioria dos chefes de Estado. Como príncipe herdeiro, ele também era vice-presidente honorário da Sociedade da Cruz Vermelha Japonesa desde 1994. Ele foi o patrono do Comitê Olímpico Japonês até 1998, quando se tornou membro do Comitê Olímpico Internacional. A primeira gravidez de Masako foi anunciada em dezembro de 1999, mas a gestação não foi adiante. A importância da família para Naruhito veio à tona novamente quando sua mulher, a princesa Masako, enfrentou um transtorno de adaptação relacionado ao estresse e ele a apoiou incondicionalmente. O imperador Naruhito e a imperatriz Masako do Japão têm apenas uma filha, a princesa Aiko, nascida no dia 1º de dezembro de 2001. A biografia dela também já foi contada por aqui, não deixe de ver. Inclusive, temos uma playlist só sobre a realeza do Japão. O debate sobre a sucessão imperial japonesa começou na época em que ficou cada vez mais claro nos anos seguintes que a princesa Aiko seria sua única filha, já que, de acordo com as leis e a tradição, o trono não pode ser herdado por mulheres. Em 2004, o então primeiro-ministro propôs uma revisão na lei para permitir a figura de uma imperatriz, o que potencialmente faria da princesa Aiko uma líder no futuro. Esses planos tinham o apoio popular, mas foram interrompidos após o nascimento do primo de Aiko, o príncipe Hisahito, em 2006. A figura de um herdeiro homem encerrou a urgência para debater o assunto. O imperador, além de todas as suas funções reais desde 2003, concede palestras para alunos universitários. Ele demonstra grande interesse em políticas de conservação da água e já discursou em diversos fóruns nacionais e internacionais sobre o assunto. Ficou conhecido pela imprensa internacional como o príncipe acadêmico e familiar. Por 2 semanas em 2012, o príncipe herdeiro assumiu temporariamente os deveres de seu pai, enquanto o imperador foi submetido e se recuperou de uma cirurgia de bypass cardíaco. Em 1º de dezembro de 2017, o primeiro-ministro anunciou que o pai de Naruhito, o imperador Akihito,
abdicaria em 30 de abril de 2019 e que Naruhito se tornaria imperador do Japão a partir de 1º de maio de 2019. O imperador Akihito se tornou o primeiro imperador do Japão a abdicar em mais de 200 anos. Sobre o então futuro imperador, a CNN News divulgou na época, abre aspas, o futuro imperador difere dos antecessores de muitas formas. Em diversas ocasiões desafiou as expectativas ao priorizar sua família e sua vida acadêmica. Observadores especulam se o príncipe irá adaptar sua futura posição às necessidades de um mundo em mudanças. Mas ele pode, em vez disso, trabalhar sobre o legado deixado por seus antecessores. Fecha aspas. Após uma cerimônia de abdicação na tarde de 30 de abril, Naruhito então sucedeu o seu pai no início do dia 1º de maio, iniciando a Era Reiwa. A palavra Reiwa pode ser interpretada como bela harmonia. Em sua primeira declaração como um imperador, ele se comprometeu a refletir profundamente sobre o curso seguido por seu pai e cumprir sua responsabilidade constitucional como símbolo do Estado e da unidade do povo do Japão. Ele também reconheceu a responsabilidade e a importância do papel do imperador e prestou homenagem ao legado de seu pai. Assim ficava claro que ele pretendia dar o seu próprio tom à monarquia, mas que não romperia totalmente com a tradição. Aos 59 anos, tornou-se o 126º imperador do Japão. A cerimônia de entronização ocorreu em 22 de outubro de 2019 e foi ritualista e centenária. Em 23 de julho de 2021, o novo imperador abriu os Jogos Olímpicos de Verão. A primeira viagem do casal, agora os novos imperadores, ao exterior, ocorreu em setembro de 2022 e foi ao Reino Unido para participar do funeral de Estado da Rainha Elizabeth II. De acordo com a atual Constituição japonesa, em vigor desde 3 de maio de 1947, o imperador é um símbolo do Estado e da unidade do povo, e o seu papel é definido como inteiramente cerimonial e representativo. Ao contrário da maioria dos outros monarcas constitucionais, o imperador não tem até mesmo poderes nominais relacionados ao governo. Como o primeiro imperador nascido após a Segunda Guerra Mundial, sempre foi esperado que ele fizesse pressão por mudanças e que ele ajustasse sua posição e sua responsabilidade a esse novo cenário mundial. Foi o que disse o editorial de um dos mais importantes jornais econômicos japoneses, o Nikkei. Naruhito sempre buscou seguir o caminho trilhado por seu pai, que conquistou popularidade por se manter relativamente próximo da população, quebrando a tradição de maior discrição adotada tradicionalmente pelos seus antecessores. Atualmente, a maioria dos japoneses vê o imperador como uma figura folclórica e não religiosa, ainda que o trono siga associado ao shintoísmo. Todos os anos, por exemplo, o imperador cultiva arroz nos jardins do seu palácio, num ritual que busca garantir fertilidade aos solos de todo o Japão. Após a sua morte, Naruhito passará a ser chamado Imperador Reiwa, uma espécie de nome póstumo, o que fica a título de informação, e esperamos que o imperador tenha longa vida. Em seu livro Kizuna, Laços em Português, o advogado e tradutor-intérprete Masato Ninomiya mostra a relação profunda que existe entre a família imperial japonesa e o Brasil. Naruhito, por exemplo, já esteve 3 vezes no Brasil. Em 1982, quando tinha 22 anos, ele passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, Bahia e Amazonas.
e chegou a se apresentar tocando viola com a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal na capital paulista, tocando choros de Ernesto Nazaré e Villa-Lobos. O imperador retornou 26 anos depois como príncipe herdeiro e também em 2018, visitando novamente o país para participar do 8º Fórum Mundial da Água. Em um de seus primeiros discursos como imperador, ele declarou à sua nação, abre aspas, prometo que sempre pensarei no povo e, ao mesmo tempo em que me aproximo dele, cumprirei minhas funções como um símbolo do Estado e da unidade do povo japonês, de acordo com a Constituição. Fecha aspas. Completou, dizendo que ansiava sinceramente pela felicidade do povo japonês, pelo progresso futuro do país e pela paz mundial. E tem cumprido a sua promessa. Feito valer as suas palavras, ele tem se dedicado a fazer da Casa Imperial um lugar mais próximo dos seus súditos, apesar das rígidas tradições. Já sabe que por aqui as conclusões do vídeo são por sua conta. Então me encontre nos comentários e me conte quais são. Até lá! Muito obrigada pela sua companhia. Nos encontramos nos comentários e também no nosso próximo vídeo.